Boa noite, meus irmãos e irmãs, e a paz do Senhor. Quero saudar a todos aí com uma excelente noite. Dizer que o Senhor está conosco. Não necessitamos de estar reunidos no templo para chegar perto do Senhor, ouvir a palavra dele, ter comunhão com ele. Nós somos o corpo de Cristo. Não somos um templo físico. Nós somos a igreja. E a igreja está reunida em Cristo em todas as partes desse mundo. Em qualquer lugar desse mundo onde existir um servo do Senhor, ali está a igreja. Eu quero falar sobre algo que tocou meu coração e quero compartilhar contigo uma palavra que vem do Senhor. Eu dei o tema desse sermão de aprendendo com as provações da vida. Nas quinta-feiras à noite, nós normalmente temos o culto em nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana em Leeds, mas dado as circunstâncias aí de pandemia nacional, os cultos foram suspensos, mas estamos aqui juntos, reunidos, na presença do Senhor para falar um pouco da palavra dele. Eu te convido aí a estar no aconchego do seu lar, que você desligue a sua TV, largue um pouco as redes sociais e vamos meditar juntos aí por um breve momento sobre a palavra do Senhor. E como eu disse, eu dei um título, um tema para essa mensagem, e eu intitulei de Aprendendo com as Provações da Vida. Nós devemos aprender com aquilo que nós passamos, não é? Aprendendo com as provações da vida. Todos nós, todo ser humano, sem exceção, tem provações nessa vida. Tem dificuldades, tem prova. E se engana aquele que não tem ou que não vai ter. Quero te falar que, enquanto você estiver vivo, você terá provações. Sobretudo, quando entramos na vida com Cristo, também seremos provados. Servir ao Senhor, estar com Cristo, levantar a sua mão para Ele, não quer dizer que você não terá provações. Você não será isento de provas por ser servo do Senhor, absolutamente. Ouso falar que você será provado ainda mais, porque em meio à prova você tem que dar testemunho. E pensando em testemunho em meio à prova, me vem à memória Jó. Um exemplo de superação. Lembram dele? Ele foi um homem extremamente fiel. Ele passou por grande dificuldade que todos nós sabemos. Mas em Deus, ele teve forças para superar tudo que ele passou. E ainda viveu situações terríveis e teve vitória. E muito mais do que ele ter vitória, muito mais do que ele ter tudo em dobro, muito mais do que as bênçãos que ele recebeu, a aprovação dele serviu para que o nome do Senhor fosse glorificado. A vontade do Senhor, e o Senhor nos usa para que essa vontade se cumpra, é fazer com que o nome dele seja glorificado. Quero falar que a sua vida é instrumento nas mãos de Deus para que o nome dele seja glorificado. Dito isso, afirmo que nós devemos glorificar ao Senhor através de nossas vidas, seja na bênção ou na provação. É um hábito muito comum, recorrente em nosso meio, que quando acontece alguma coisa boa a nós dizemos graças a Deus, obrigado Deus. E quando acontece algo mal, nós queremos atribuir aquela coisa ruim a tantas outras coisas a não ser Deus. Queridão, a exemplo de Jó, o mal que veio sobre a vida dele foi da vontade do Senhor, como eu disse antes, para que o nome de Deus fosse glorificado. E é certo que todos nós conhecemos muitos exemplos de cristãos que já sofreram ou ainda sofrem com diversas tribulações, lutas e provações.
E temos aí testemunhos diversos de pessoas que foram abençoadas, pois venceram a prova. E a palavra diz que nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu as provações desse mundo. E se ele venceu, você também vencerá. Quero ver com você na Bíblia agora o que ela nos orienta a fazer quando passamos por situações difíceis. A Bíblia é o livro de fé e prática de todos nós, servos de Deus. E ela tem orientações para nós do que fazer quando passamos por momentos difíceis. Eu te convido aí na sua casa, no aconchego do seu lar, a você abrir a sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos ler aí do verso 2 ao 5. Vamos conversar um pouco sobre isso. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago está falando para os irmãos, os servos de Cristo, aqueles que, como ele, serviam a Cristo. Ele fala para mim e para você nessa noite: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Me permita repetir o verso 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Deus quer completar na sua vida aquilo que falta para que você seja um exemplo do que Ele quer que você seja. Um instrumento para que o nome dele seja glorificado. Verso 5. E se de algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se vocês não conseguem entender e ter paciência em meio às provas, tribulações, peçam a Deus sabedoria para entender. Ore comigo. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és bom. Obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos em Tua presença, cada um de nós em suas casas. Em um momento difícil, Pai, que queríamos estar em nossos templos, reunidos em comunhão, de forma congregacional, Senhor, te prestando culto racional. Queríamos poder estar juntos, entoando canções e louvores, dizendo que somos apaixonados por Ti e declarando o amor que temos pelo Senhor, Pai. Mas nesse momento aprove ao Senhor não nos deixar fazer isso. Que nós possamos entender que os Seus caminhos são mais altos que o nosso e que a Sua vontade prevalece e é soberana e perfeita e agradável, Pai. Eu te peço, fala conosco nessa noite. Fala com cada um que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa instruir a nós como sermos servos mais parecidos contigo, Senhor, com Teu Filho. E transforme-nos, Senhor, em instrumentos nas Tuas mãos, para que através de nós o bom testemunho seja dado, seja derramado, seja espalhado nessa terra. Fala conosco, assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. As provações são uma realidade na vida de todos, sobretudo nos servos do Senhor. Esse texto, meditando nesse texto, eu tirei alguns ensinamentos acerca das provações pela qual Deus nos permite passar. Deus nos permite passar em provações, queridos. E eu quero tirar aí 5 ensinamentos desse texto que nos ensina o que é passar por essa provação. E os 5 são: 1. Devemos considerar e reconhecer as provações como motivo de alegria. 2. Todas as provações são passageiras. Glória a Deus. 3.
As provações são e serão várias e variadas ao longo da nossa vida enquanto estamos na terra. 4. Nossa fé é provada através das provações. 5. Nossas provações têm um propósito, uma finalidade específica. Vamos discorrer aí sobre esses 5 ensinamentos retirados desse texto. E o primeiro é: devemos considerar e reconhecer as provações como motivo de alegria. Como assim, pastor? Não sou eu, o texto diz. Verso 2. Meus irmãos, Tiago falando para os servos do Senhor, para a igreja, falando para homens e mulheres como eu e você. Tiago diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nossa, a palavra do Senhor nos orienta a ter alegria quando passarmos em várias tentações, provações. Isso entendo como uma ordem. Isso sugere a necessidade definitiva no sentido de tomar uma atitude alegre. Como podemos fazer isso? Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A alegria ou grande gozo não deve ser misturada com outras emoções. Mas reparem que não devemos ter somente alegria ou gozo. A palavra nos orienta a ter grande gozo. Sabe o que é intrigante nisso? Essa ordem de ter alegria se aplica em uma situação em que a alegria não seria muito natural. Pô, eu estou sofrendo, estou passando por quarentena, estou em casa entediado, estou triste, estou preocupado com as projeções financeiras, as projeções do mercado, vai faltar comida, vai faltar água, a preocupação, a tribulação, a prova me deixa angustiado. E a palavra do Senhor me orienta, me ensina que eu devo ter grande gozo nesse momento. Natural é ter gozo quando estamos alegres. Quando estamos em momentos de festa. Muito difícil é ter gozo quando estamos sofrendo. Mas é a palavra do Senhor que nos orienta a isso. Como disse, primeiro ensinamento: devemos considerar e reconhecer as provações como um momento de grande alegria. Deus está nos provando que Ele quer, com a provação, nos transformar em algo diferente do que somos hoje. Minha esposa está lendo um livro muito bom sobre devocional e ela leu algo que eu já havia pregado sobre a forja. Ela deve estar rindo agora que ela falou comigo isso ontem e eu falei que eu já preguei sobre isso. E a forja é algo interessantíssimo. Você pega um metal, enfia num forno. Forja é um forno de alta temperatura. E aquele metal sai altamente incandescente, vermelho em brasas. E o ferreiro pega o martelo e bate. E bate. E uma barra de ferro é transformada em um instrumento perfeito para vários trabalhos. Um alicate, uma faca, um facão, uma tesoura. Ou seja, um bloco de ferro, após passar pela provação, ele é transformado em algo sublime. O ferro, se soubesse o que aconteceria com ele, ele ficaria alegre, porque o ferreiro pegou ele, colocou ele na forja e através daquele sofrimento, ele virou algo majestoso. Queridão, Deus quer transformar você em algo majestoso. Deus quer te tirar de um estado bruto, de ser algo como um ferro, e transformar numa ferramenta que vai ser muito útil na obra dele. Por isso tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Que Deus nos abençoe nisso. Segundo o ensinamento que eu tiro dessa passagem, todas as provações são passageiras. Como assim, pastor? Vamos ler o texto no verso 2. Meus irmãos, tem de grande gozo quando
cairdes em várias tentações. O texto diz cairdes ou passares. Tem de grande gozo quando passarem por várias, diversas provações. O texto diz quando caíres e não ficares. É certo que teremos aflições e cairemos em tentações e cairemos em provações, mas o texto não diz que nós ficaremos na provação. A provação tem um início e tem um fim. E quando ela acaba, você está pronto para o que Deus quer fazer através de você. O Senhor nos garante a vitória quando nos alegramos, quando passamos pela prova, que Ele nos transforma em algo que Ele quer usar. Existem vários exemplos na Bíblia de homens que foram transformados de simples pessoas que não tinham muito relevância no cenário mundial a grandes líderes. Eu quero compartilhar um exemplo de um homem que não tinha expressão no mundo, mas porque ele foi moldado, foi forjado e foi transformado por Deus, ele garantiu a sobrevivência do seu povo na época. Lembra de José? José vivia com seus irmãos, ele foi invejado. José foi vendido por seus irmãos para morrer. Ele foi traído. José foi escravizado. Ele estava numa situação de conforto. Ele foi invejado. Ele foi traído. Ele foi vendido. Ele se tornou escravo. E sendo escravo, ele foi tentado. Lembra da mulher de Potifar? Ele foi encarcerado porque foi fiel. Mas o final da história de José você conhece. Ele foi colocado como o segundo homem do Egito. E através do que Deus fez através da provação na vida de José, toda aquela geração teve sustento. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, mas se você se deixar ser moldado pelo Senhor, toda a sua geração vai ser sustentada pelo que Ele vai fazer através de você. Essas provações passaram na vida de José. Ele resistiu ao dia mal. E resistindo ao dia mal, ele foi um instrumento aprovado na mão do Senhor. Resista a essa quarentena. Como eu compartilhei no grupo da igreja, não estamos de férias. Não estamos dormindo. Não é momento de nós ficarmos em casa descansando. E eu vejo uma estratégia maligna em tudo isso. A Netflix libera de graça seus canais. Os canais de TV por assinatura são liberados. Ou seja, você tem tantas distrações de graça na sua mão que te afastam de ler a Bíblia. Deus quer que você ore. Deus quer que você medite na palavra dele. E Satanás tem colocado tantas distrações grátis em nossa mão. Não estou dizendo que você não pode ver televisão, que você não pode ver Netflix ou TV por assinatura. Não, longe disso. Você deve selecionar o que você deve ver. Mas o que você deve ter como prioridade é meditar na palavra do Senhor dia e noite. É saber que você está passando na provação, que Ele vai te transformar em algo sublime. 3. As provações são e serão várias e variadas ao longo da nossa caminhada terrena. Verso 2 ainda. Olha o que o verso 2 traz de ensinamento para nós. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não é uma só. Crise financeira, dengue, chikungunya, sarampo, tantas outras. E agora coronavírus. Como eu compartilho e converso aqui em casa, que isso não seja, que está sendo, não é? Oportunidade de homens inescrupulosos prenderem você em templos religiosos pelo medo. Deus não quer que você o sirva por medo da morte. Deus quer que você o sirva porque Ele te deu vida. O servir a Deus não deve ser por medo. O servir a Deus deve ser por reconhecimento que você não merecia nada. E Ele te amou. E porque Ele te amou,
você corresponde a esse amor dando tudo que você tem, o seu coração. Compartilhei no outro vídeo. É normal o crente entregar louvores, entregar dízimos, entregar ofertas, entregar o seu serviço. Isso é normal. Isso acontecia em Jerusalém. Homens davam muita coisa, homens entregavam, homens faziam, mas isso não chamava a atenção de Deus. Deus não tem a atenção dele capturada por coisas normais. Uma mulher, uma viúva pobre, aos olhos dos homens insignificante, essa chamou a atenção de Cristo ao ponto de ele dizer: para tudo. Nunca vi uma fé tão grande em Jerusalém. Queridos, não é o quanto você faz, é como você faz. A Bíblia fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E fala também: buscai ao Senhor, agrada ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Mas se o desejo do nosso coração for a vontade de Deus, isso chama a atenção do Senhor. E aquela viúva, ela chamou a atenção porque o que estava no coração dela era a vontade de Deus, das pessoas se doarem por completo ao Senhor. E quando aquela mulher entregou tudo o que ela tinha, o Senhor reconheceu que ela entregou tudo a Ele. Entregue tudo que você tem ao Senhor. Não é o seu dinheiro, absolutamente. Não é o que você tem, não é a sua casa, é o seu carro. É a sua vida. Tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Muitas, diversas. As provações são variadas enquanto estamos nesse mundo. Não pense que uma prova é igual a outra. Elas são diferentes e variadas. E eu louvo ao Senhor que a palavra de Deus nos dá exemplos de diversas provações, de diversas e várias tentações. Eu costumo dizer aqui nos nossos cultos que eu louvo ao Senhor porque Ele é um Deus que não nos ensinou com palavras o que devemos fazer. Ele abriu mão de sua glória, desceu para esse mundo e me ensinou na prática como vencê-lo. Ele disse: como eu venci, você também vencerá. Esse exemplo que eu quero dar agora é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, recém-nascido, foi levado para o Egito, fugindo da fúria de Herodes. O Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o haja de Deus, teve uma infância simples. E já no início da sua juventude, da sua adolescência, começou a trabalhar com José, que é o pai. E provavelmente tudo indica que ele perdeu José muito novo. E ele era o mais velho, ele assumiu ali como uma espécie de arrimo para a sua família. Assumiu a frente dos negócios. Ele tomou a postura de homem, muito novo. Depois disso, ele começa o seu ministério e ele foi perseguido pelas autoridades que ele veio servir, pelas autoridades judias. Ele foi traído por um discípulo muito próximo a ele. Ele foi condenado a uma cruz sem merecer. Ele foi açoitado brutalmente, teve sua carne rasgada. Ele foi crucificado. Padeceu a pior morte da sua época, porque me amou. Exemplo de alguém que passou por várias provações ao longo de sua vida. E quando eu ouço alguém falar: eu sou filho do rei, eu não mereço, eu não posso passar por isso, eu repreendo. O próprio Jesus passou. Como eu disse, ele nos ensina na prática, não com palavras. Ele fala: olha, como eu vi, veja o que eu fiz, olhem para mim, vejam o que eu fiz. Se eu venci, vocês também vencerão. Sabe por quê? Porque ele disse assim: olha, aqueles que creem em mim, obras maiores farão. E eu creio na palavra dele. Olha o que diz em Hebreus capítulo 5, verso 8.
sobre Jesus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tudo que Jesus sofreu, ele tirou um ensinamento. As provações serão muitas. Portanto, se concentre apenas no que você está passando agora, para cada dia bate o seu mal. Não devemos sofrer por antecedência. Vamos lutar a luta que temos hoje. E é de amanhã, deixe para amanhã. A sua luta hoje é vencer a monotonia. É vencer a vontade de não estudar, de não ler a Bíblia, de não orar, de não buscar, de não clamar. O povo que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, esse povo se orar, se converter dos seus maus caminhos, a palavra diz que o Senhor ouvirá. Chame a atenção de Deus. Se humilhe, Ele te ouvirá. Quarto ponto, a nossa fé é provada através das provações. Verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé, opera a paciência. Se olharmos para a Septuaginta, a versão grega da Bíblia, vemos que, no que se refere à prova, a palavra usada tem sentido de teste, provar, para ser aprovada. Essa palavra se refere ao processo pelo qual a prata e o ouro são refinados pelo fogo. O sofrimento, diz D.J. Moore, o sofrimento é o meio através da qual a fé, testada no fogo da adversidade, pode ser purificada e então fortalecida. Assim como a prata e o ouro, após passarem pelo fogo, ganham mais valor, pois o que já era valioso, agora, depois de trabalhada, ganha um valor muito mais alto. Nós também, que somos valiosos aos olhos do Senhor. Ao passarmos pelas provações, ao passarmos pelas tribulações, ao passarmos por tudo que passamos nessa terra, estamos passando pelo fogo. E nós que somos valiosos, nos tornaremos vasos de honra. Porque depois que o olheiro trabalha em nós, aquilo que já tinha valor é transformado para algo de um valor sublime, quando Deus opera a vontade dele em nós. A vida é um teste, queridos. E esse teste vem para nós, para nos transformar em algo ainda mais valioso do que nós já somos. Mas isso não é para que nós nos engrandecemos, para que nós nos sintamos alguma coisa. Nossa, Deus está me provando, porque no final eu vou ser honrado, eu vou ser glorificado. Não, absolutamente. Deus não tem interesse nenhum de que você seja honrado. Deus não tem interesse nenhum de que você seja glorificado. O interesse de Deus é o que eu disse no começo: ser glorificado através de você. Deus está nos transformando em algo melhor. Não para que todos olhem para nós e vejam: nossa, esse homem e essa mulher verdadeiramente é um servo de Deus. Quando ele fala, acontece. Não. Deus está nos transformando para que, através de nós, o nome dele seja glorificado aonde ele nos levar. Outro exemplo que eu já usei antes é Jó. Pois depois dele ter passado pelo processo da prova, Jó pôde dizer no capítulo 42, verso 6: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quantos de nós nascemos na igreja? Quantos de nós crescemos debaixo do Evangelho? Quantos de nós conhecemos a Deus pelo que nossos pais passam para nós? Queridos, Deus quer que você o conheça, não só de ouvir falar. Deus quer ter intimidade contigo. Nessa época de quarentena, busque a intimidade com o Pai. As provações em nossa vida não são para o nosso mal, mas sim para que conhecemos ao Senhor, não apenas de ouvir falar, o Deus de nossos pais. Não.
A provação é para te fazer conhecer a Deus pelo que seus olhos veem, pelas suas experiências com Ele. Deus quer se tornar íntimo seu. Ele vai te fazer passar por várias tentações, experiências e provações ao longo da vida, para que essa vida te faça se aproximar mais dele. 5 e último ensinamento tirado desse texto. Nossas provações têm um propósito, uma finalidade específica. Versos 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A fé, uma vez provada ou testada e confirmada, aprovada, produz perseverança. Nesse momento de provações que estamos vivendo, a nossa fé está sendo testada ou provada. E se ela for confirmada e aprovada, produzirás perseverança. O ímpeto jovem, sem muita experiência, faz ele ser impulsivo em querer as coisas rápidos demais. E se ele tiver que perseverar um pouco, ele abandona aquilo e parte para outro projeto. Não. Deus quer nos amadurecer. Ele quer que eu e você tenhamos a paciência aprovada para que isso produza em nós perseverança. A palavra no original paciência tem um sentido de firmeza, força estável, persistência heróica. Você deve ser firme. A paciência deve produzir a firmeza, uma estabilidade, uma persistência. Pede-se ao cristão que se reaja com alegria às provações. Porque Deus sabe que elas operam para produzir uma fé mais profunda, mais forte e mais segura. Quero ser boca de Deus para te fazer um convite. Saia da superficialidade da fé que você tem. Não fale o Deus de meus pais, assim como Deus curou meu pai. Não. Tenha as suas experiências com Deus. Mergulhe de cabeça nesse rio do Espírito Santo. Busque intimidade. Como eu disse, não estamos de férias. Estamos em casa guardados, provados, sendo testados. Essa obra produz a paciência. E a paciência, persistência e perseverança. Deixe Deus tratar contigo. Busca Ele. Deus tem o controle de nossas vidas, amados. Quero ler contigo também o texto de Romanos 5, capítulo 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ajuda a responder aquela resposta lá em cima. Por que devemos nos alegrar enquanto passamos por tribulações? O que o Tiago queria dizer com isso? Romanos responde: devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E não só isso. E você tendo paciência, diz o verso 4, e a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Tem esperança que em Deus os propósitos dele cumprirão na sua vida. Através de Deus, os propósitos dele se cumprirão na sua vida. Também quero ler 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e glória
na revelação de Jesus Cristo. A paciência deve ter ação completa. Literalmente, uma obra perfeita. A paciência que nós devemos ter é aquilo que nós precisamos para que a obra do Senhor seja aperfeiçoada em nós. O tempo é de Deus. O momento é de Deus. É Deus nos dando tempo para buscar a Ele. Tenha paciência e busque o Senhor. A paciência deve produzir frutos completos e apropriados. Verso 4 do capítulo 1 de Tiago. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Deus quer nos tornar cristãos melhores. Que não falte coisa alguma para quê? Para sermos imitadores de Cristo. Devemos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos abrir mão daquilo que achamos ser certo. E devemos ter paciência de aguentar o momento de Deus, de ouvir a voz de Deus, de aprender de Deus, para ser íntimo de Deus, para que sejamos perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. E digo mais, perfeitos, para que sejamos maduros. Cristãos maduros são o produto final das provações. Deus quer amadurecer a sua vida. Deus quer te preparar para a obra dele através de você. Deus quer muito mais de você do que apenas ser um frequentador de culto. O que mais temos na igreja contemporânea são homens e mulheres que são meros frequentadores de templos religiosos. E vamos à igreja buscar a nossa bênção. E tocamos nossa vida. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer que você seja uma bênção. Não que você busque a bênção. E sabe para que você deve ser uma bênção? Para aqueles que necessitam do favor de Deus nessa terra. Então, o cristianismo é muito mais do que receber. É o que você pode dar. É o que você pode ser. Não seja um cristão raso. É isso que Deus quer transformar em nossas vidas, de sair da superficialidade, daqueles que são frequentadores de igreja, que vão para o culto agradecer pela semana e para pedir mais, e nunca fazemos ou deixamos a vontade do Senhor se cumprir em nós. Ouça a voz do Senhor. Cresça na fé, não seja menino, não seja criança. Deus quer te amadurecer. Como eu disse antes, Ele está te passar pela forja. As provações são as marteladas que Ele dá em nossa vida. Mas o produto final é perfeito para a obra que Ele quer fazer através de nós. Todos temos o chamado, enquanto servos do Senhor. Uns para profetas, uns para apóstolos, outros e outros e outros e outros. Cada um de nós tem uma obra. E a maior de todas as obras em nós é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E o que o crente maduro deve fazer? A vontade do Senhor, enquanto estiver nessa terra. Quero, partindo para o final, usar um terceiro exemplo de um homem que amadureceu na fé. Se tornou aí um ícone da história da igreja, da nossa história. Quero falar do apóstolo Paulo. Ele foi um perseguidor. Depois ele foi perseguido. Ele foi preso. Ele foi açoitado. Ele foi apedrejado. Ele foi náufrago. Ele foi traído. O natural de qualquer homem quando padece é parar. Mas ele não parou. Ele gostava de sofrer? Não. Ele ficava alegre quando sofria? Não. Mas ele tinha a maturidade de saber que a vida dele era do Senhor. Ele se entregou por completo para que os propósitos de Deus se cumprissem através da vida dele. Aquela viuvinha, como eu disse antes, entregou tudo.
o que ela tinha a Deus, confiando que os propósitos de Deus para ela se cumpririam, que ela não sofreria e Deus sustentaria ela. Paulo se entrega a Cristo, sabendo que Cristo cuidaria dele, e mesmo que ele morresse. O que ele disse? Seria lucro. A partir do momento que Paulo amadureceu, ele declara: o viver para mim é Cristo. Não me importo com mais nada. Não me importo com isso, não me importo com aquilo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou estar com ele na glória. Aleluia. Tudo o que acontece na sua vida é para te tornar mais parecido com ele. Por isso não murmure e viva o que Deus tem para você. Concluindo, as provações são permitidas por Deus em nós para que, como instrumentos e oportunidade para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Quero ler Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29 para finalizarmos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe para que você foi chamado? Para que você seja conforme a imagem do primogênito de Deus. Por isso, quando as provações vêm sobre nossas vidas, nós devemos nos alegrar. Porque a provação não vem para nos fazer ficar com raiva, ou não vem porque nós estamos em grande pecado. Nossa, ele deve estar passando por isso porque pecou. Não. Absolutamente. As provações vêm sobre nós, para que através dela Deus nos transforme, para que nós possamos ser trabalhados por Ele, para que sejamos mais parecidos com o primogênito dele. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Não murmure, não reclame. Aceite o processo dele na sua vida, para que através desse processo você se torne um homem e uma mulher mais parecidas ou parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, minha querida irmã. Como eu disse aqui, quinta-feira à noite é o dia do culto em nossas igrejas. Como estamos aí nesse processo de contenção do coronavírus, que estamos fazendo por hora, ou enquanto durar esse embargo do governo, os cultos online. Que Deus te abençoe. E antes de ligar, eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está, na sua casa, de repente você está angustiado e não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo na sua vida é Deus te moldando, te transformando para a obra que Ele tem na sua vida. E se você está com esse sentimento, ore comigo, para que o Senhor te dê graça e você tenha paciência, para que essa paciência produza perseverança. Senhor, te louvamos e te bendizemos porque Tu és bom. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar compartilhando a Tua palavra pela internet. Ó Senhor, aonde essa palavra estiver sendo ouvida, nesse momento ou posteriormente, quando alguém for visualizar, que o Seu Espírito, Pai, faça um milagre no coração dessas pessoas que precisam, Pai, entender que eles são um instrumento bruto e o que o Senhor está transformando num instrumento refinado para a sua obra, Pai. Pai, opera um milagre em nossas vidas, que nós possamos entender que estamos em processo para nos tornarmos mais semelhantes com o Teu Filho. Eu te peço também, Senhor, nos dê uma noite de sono abençoada. Nos dê uma noite de descanso, uma noite de vigor. Se existem pessoas que não conseguem dormir, Pai, que o Teu Santo Espírito toque e eles tenham paz.
A paz que excede todo entendimento, Senhor, eu te peço que ela seja superabundante em nossos lares, no lar de nossos amigos, de nossos familiares e de todos que ouvem a minha voz ou não. Sê conosco, Pai. Eu te agradeço por tudo. Eu te peço também, Senhor, toma conta de nós, como o Senhor já tem tomado. Extirpa esse mal do nosso meio. Faça um milagre, Pai. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Antes de desligar, eu quero te convidar a permanecer aí no propósito de 21 dias de oração. No primeiro horário de manhã, quando você acordar, às 6, 7 da manhã, na hora do almoço também você esteja orando, aí 6, 7 horas da noite, desculpa, na hora do almoço é meio-dia, né? Lógico. 11, meio-dia, 1 hora da tarde, de acordo com a sua disponibilidade, e também no terceiro horário aí à noite, 6, 7 horas da noite, você tire um momento para orar por nossa nação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que Deus te abençoe, minha querida irmã. Eu desejo uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.